Atos capítulo 2, irmãos, a partir do verso 42, a palavra do Senhor nos diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra. Te agradecer, ó Deus, porque hoje é um dia realmente festivo para a tua igreja, tempo extremamente especial, ó Pai, porque nós vemos se concretizando a tua palavra. O Senhor, ó Deus, ajuntando ao teu povo aqui mais irmãos e irmãs que têm a mesma confissão, que têm a mesma visão, que estão, ó Deus, à procura de uma caminhada diante do Senhor e te servindo diante desse mundo desafiador. Pai, te louvamos por tudo isso. Mas agora, ó Deus, eu venho te pedir que o Senhor ministre ao nosso coração a tua palavra, que o Senhor se revele a nós nessa hora, mostrando, ó Deus, que de fato o que cremos, aquilo que vivemos, ó Deus, é a realidade do Senhor. E que, ó Deus, aqueles que nos visitam nessa manhã possam também, ó Deus, perceber que o Senhor é bom, o Senhor está conosco, o Senhor nos convida para andar na tua presença e o Senhor nos vocaciona para isso de maneira especial. Ajuda-nos, ó Deus, a que venhamos a perceber e ser iluminados nesse sentido. E que, ó Deus, o Senhor esteja brilhando nas nossas vidas para a glória do teu nome e para o nosso bem. Assim é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje é um dia de fato muito alegre, muito especial para todos nós como primeira igreja presbiteriana. Estamos nesse dia recebendo mais de 50 irmãos à comunhão da igreja. Nossa previsão e o preparo, enquanto classe de módulo 1, era de um pouco mais de 40 irmãos, mas ao longo desse semestre o Senhor foi nos dando oportunidades também de algumas famílias terem se achegado e hoje estarão sendo apresentados formalmente à igreja. Por que para nós, irmãos, é tão especial isso? Primeiro, porque nós vamos vendo que o Senhor nos concede frutos do trabalho que tem sido feito. O Salmo 126, lido na abertura desse culto, nos mostra isso. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes, os seus frutos, voltará trazendo aquilo que de fato está buscando com alegria, não mais com lágrimas, mas com a alegria que vem do Senhor. E para nós, irmãos, é um privilégio ter momentos como esse. Pelo menos 2 vezes por ano a gente tem esse tempo de celebração, a chamada Festa da Colheita. Para nós é uma alegria, irmãos, poder ter mais e mais irmãos se achegando à nossa igreja. Porque, de fato, a gente vai vendo que o trabalho do Senhor, ele é simples, olhando pelo aspecto do que nós comunicamos, do que nós estamos tentando testemunhar ao longo da nossa jornada, mas ele também é complexo, porque ele envolve, de fato, oração, ou envolve esforço de falar, de viver, envolve o esforço de nós nos aconselharmos mutuamente, e isso por vezes é desgastante, é cansativo, às vezes nós enfrentamos incompreensões, e em todas essas questões Deus tem nos abençoado e nos cuidado. É uma realidade também, irmãos, que muitos se achegam à igreja e também se vão, porque talvez não percebam que nós somos um grupo de homens e mulheres, com todas as limitações que essas palavras contêm, com todos os pecados que, sendo homens e mulheres, nós vivenciamos e somos assim, pecadores, com uma liderança que é humana, né? Homens estão aqui diante dos irmãos
com as suas limitações, com as suas fadigas, com os seus sonhos, com os seus projetos, e Deus ainda assim tem nos abençoado e nos concedido esses momentos gloriosos. Sabe, irmãos, quando nós pensamos na caminhada da igreja, tudo poderia acontecer para dar errado. Se você parar para pensar em como a igreja funciona, como a igreja genuína funciona, me parece que era para dar tudo errado desde o princípio. Primeiro, porque Jesus não escolheu aqueles que são os melhores. Jesus nunca chegou e perguntou quem é o melhor dos coletores de impostos para que eu possa levá-lo para estar entre os meus discípulos. Quem são os melhores pescadores? Quem é o mais eloquente? Quem é o mais cordato, mais amigo? Ao contrário, Jesus escolhe homens que se revoltam, que disputam entre si qual será o maior entre o reino de Deus. Jesus escolhe um desses que pega na espada e arranca a orelha de um outro conterrâneo. Jesus escolhe homens que têm todo tipo de dificuldade. E ainda assim, Jesus não volta atrás na sua escolha. Ele diz, é com esses mesmo que nós vamos trabalhar. Mas ainda, queridos irmãos, quando nós vamos olhando para esse texto que nós lemos, nós vamos observar aqui que em nenhum momento o texto de Atos vai falar sobre nós, sobre homens, mulheres destacados, poderosos, cheios de qualificações que de repente os tornassem modelo para a sociedade daquela época ou para a nossa hoje, a partir das suas qualidades individuais. Ao contrário, se você fechou sua Bíblia, abra e olhe para o texto que nós vamos observando. É um texto deveras conhecido, mas observe que o foco não está nos homens, mas está nas suas ações e no seu compromisso em obedecer ao Senhor. O verso 42 diz que havia uma perseverança, ou seja, embora houvesse todo tipo de situação em que eles pudessem desistir, o Senhor já não está mais conosco aqui fisicamente. Atos 1 vai mostrar Jesus sendo assunto aos céus, dizendo para os seus discípulos, olhem, que vocês estejam aguardando, até que do alto eu envie para vocês aquele que vai te capacitar, vai te fortalecer, a que você seja minha testemunha em toda Judeia, toda Samaria, até os confins da terra, aqui em Jerusalém. Aguarde. E se tem algo que é complicado para o ser humano, é ele aguardar. Mas o texto diz que eles perseveravam. E por que eles perseveravam? Porque não obstante todo tipo de dificuldade, e aqui nesse texto, irmãos, já havia acontecido algumas dificuldades, alguns levantes contra a igreja. O que movia o coração dos discípulos do Senhor não era quanta gente importante havia do seu lado. Não era a questão de que eles estavam sendo destacados como pessoas realmente diferenciadas. Mas o que havia no seu coração era a doutrina que estava sendo ensinada por todos aqueles que vieram antes deles, os profetas, pelo Senhor Jesus e agora por aqueles que estavam liderando a igreja do Senhor, o colégio apostólico. Eles perseveravam, irmãos, porque eles entendiam que a palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é a que alimenta. A palavra do Senhor é a que traz para o nosso coração todo tipo de vitória que nós ansiamos tanto. Muitas vezes, irmãos, nós observamos as vitórias desse tempo como as vitórias seculares. Quem tem mais dinheiro? Quem tem mais sucesso? Quem é o bambambam, o famoso? Quem é aquele que fala e tem milhares de seguidores? Porém, o que a Bíblia nos mostra é que, ao perseverar na doutrina dos apóstolos, eles tinham entre si algo muito poderoso, que é a comunhão entre eles. Ninguém, naquele momento, andava sozinho, porque havia na presença do Espírito Santo comunhão. Quando você ouve a bênção apostólica, e quando você a lê, por exemplo, em Paulo escrevendo aos Coríntios,
ele vai dizer que a comunhão do Espírito seja sobre vocês. E como isso tem sido raro nesses nossos dias. Comunhão, comungar, sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro. Entender que nós somos parte de um só corpo e esse corpo é cada vez mais sustentado e guardado porque perseveramos juntos na doutrina que tem sido outorgada a nós desde os dias de Jesus até hoje. A primeira igreja presbiteriana é uma igreja que, querendo o Senhor, daqui a algum tempo ela pode desaparecer. Mas a igreja verdadeira de sempre vem desde os dias de Cristo e vai continuar até o dia da volta do Senhor. E é nessa igreja, na igreja militante, na igreja que está trabalhando nessa terra, que os irmãos e eu, cada um de nós que cremos no Senhor, somos inseridos. Queridos irmãos, havia comunhão no partir do pão, ou seja, na celebração da ceia do Senhor, no anúncio da obra de Cristo, sua morte vicária por cada um de nós e por todos aqueles que creem. E também nas orações, ou seja, um povo que todos os dias, irmãos, se ajoelhava para clamar a Deus pelo seu dia, pelo seu trabalho, pelas suas ações, pela vivência uns com os outros, para que ninguém fosse pedra de tropeço e para que todos fossem abençoadores. Irmãos, olha o verso 43, quando a gente lê: em cada alma havia temor. Eu não estou diante de um qualquer, eu não estou aqui passando meu tempo, não estou aqui para me divertir, mas de fato, em todas as coisas eu estou diante do Deus vivo, diante do Senhor que me observa em todo o tempo, dormindo, abrindo os meus olhos, fazendo as minhas refeições, o Senhor me observa em todas as coisas. Em cada alma havia um temor, e a partir desse temor, irmãos, entendendo a santidade da nossa vida, de que tudo que nós falamos pode influenciar alguém a se aproximar de Jesus, ou tudo que nós falamos pode influenciar alguém a se afastar de Jesus. E nesse temor, prodígios eram feitos, sinais da graça do Senhor. Pessoas que eram levadas a crer porque Deus operava, como opera hoje no meio da igreja dele. O Deus que convence, o Deus que converte, o Deus que trabalha nos nossos corações. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. E esse comum é exatamente o seguinte: olha, eu tenho, mas se eu posso partilhar com alguém, eu vou dar uma parte para abençoar alguém. Eu vou servir alguém. Eu vou ajudar esse irmão, eu vou orar por ele. O texto diz, irmãos, que naquele momento, verso 45, havia um sentimento de que Jesus estaria para voltar, talvez imediatamente, em alguns dias. Mas o que eu quero destacar não é isso. O que eu quero destacar é a percepção de urgência que eles tinham. Diferentemente dos nossos dias, irmãos, em que nós trabalhamos e nos afatigamos, nós corremos atrás, porque talvez no nosso coração a gente tenha que conquistar tudo nesse mundo. Aquele grupo vivia de uma outra forma. As suas propriedades e bens eram vendidas e distribuíam entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Interpretações equivocadas, irmãos, colocam nisso aqui uma visão de que a gente não deve ter nada, que a gente não pode ter nenhum tipo de bem ou alguma coisa assim. Mas a grande realidade, e os reformadores vieram mostrar isso, irmãos, é que nós devemos sim trabalhar, nós devemos sim viver nesse mundo, devemos sim conquistar, no sentido de honestidade, com um trabalho real, aquilo que são nossas posses, aquilo que é herança para os nossos filhos, aquilo que é para ser abençoador e aprender não somente a reter, mas a abençoar aqueles que sofrem também. Esse é um passo extremamente duro e difícil muitas vezes. Porém, o Senhor nos ensina os princípios que norteiam nossa caminhada para que não venha, como diz a palavra, ninguém a ter demais e outros não terem nada. Mas que nós aprendamos, sim, que podemos dividir, repartir e abençoar uns aos outros. De uma forma que, de fato, seja bem equacionada. Depois, irmãos, a gente vai ver um grupo que era modelo de igreja, que tinha, de fato,
o sentido de pertencer um ao outro e perseverarem no templo do Senhor. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Queridos irmãos, como é difícil hoje nós nos submetermos à unanimidade ou termos uma posição de unidade, não diante do que eu acho, não diante do que eu gosto, não diante daquilo que eu quero, mas diante daquilo que é autoridade para a minha vida. Exatamente o que está lá em cima no versículo 42. Perseverar unânime no templo diante da autoridade da palavra de Deus. E isso, irmãos, nesses meses a gente tem caminhado com os irmãos que estão sendo recebidos hoje, e nas 2 reuniões maiores que nós tivemos do conselho da igreja, muitas vezes nós ouvimos o testemunho dos irmãos dizendo que conheceram essa igreja e se inclinaram a estarem aqui, e se inclinaram a se tornarem membros, depois solidificaram essa decisão a partir de ouvirem a palavra de Deus sendo exposta com honestidade, sendo exposta com a submissão que nós pregamos dia e noite aqui. Os irmãos estão aqui não é porque o pastor disse algo, não é porque o presbítero determina de tal forma, não é porque o diácono de repente coloca tal situação. Mas aqueles que vêm, irmãos, eles têm entendido que mesmo com as nossas falhas, nós temos buscado servir e obedecer a palavra de Deus. E esse é um golpe duro, muitas vezes, no nosso orgulho, no nosso desejo, às vezes, de ser destacado, diferenciado. Porque enquanto a palavra do Senhor cresce, nós vamos vivendo aquilo que João Batista nos ensinou. Convém que ele, o Senhor Jesus, cresça e que eu diminua. Convém que a palavra do Senhor determine e eu cumpra. Convém que quando ela disser não, é não mesmo. E não tem mais ou menos, não tem e talvez, não é não, sim é sim. Pois o que passa disso vem do maligno, já disse o nosso Senhor. E por conta disso, irmãos, a gente vai vendo que aquela primeira igreja, aquele primeiro grupo de convertidos, eles tinham essa unanimidade dentro do templo, que era o símbolo daquilo que eles caminhavam dentro da sua religiosidade. Muitos hoje têm colocado essa palavra como uma palavra meio que maldita. Falar de religião, falar de religiosidade. Se você vai no original da expressão, a palavra religare, da onde vem religião, é de fato como eu sou religado ao Senhor, uma vez que o pecado rompeu os nossos laços lá no início, logo após a criação. Então a verdadeira religião, a verdadeira religiosidade, ela está sendo presente quando nós nos submetemos àquilo que é a revelação do Senhor para nós. Palavra de Deus. Aqueles irmãos partiam pão de casa em casa. Não havia famintos entre eles. Eles tomavam as refeições com alegria, mas também com o coração grato. Um coração que reconhecia que de Deus vêm todas as coisas. E veja, o rei Davi, num momento de grande coleta para a construção do templo, ele reconhece: Senhor, tudo veio das tuas mãos. E daquilo que tem vindo das tuas mãos, nós devolvemos a ti. O grupo aqui faz a mesma coisa. Eles tomavam as suas refeições com alegria, com o prazer, com gosto, mas também entendendo que eles estavam sendo abençoados e guardados por Deus. E aqui, irmãos, costumeiramente temos orado, agradecido ao Senhor, porque o Senhor é quem nos veste, o Senhor é quem nos alimenta, o Senhor é quem nos dá um teto que nos acolhe, tudo vem das mãos do Senhor. Nada a gente pode declarar que foi fruto apenas do nosso talento, embora o Senhor use isso. Apenas fruto do nosso esforço, do nosso suor, embora o Senhor nos ordene que trabalhemos de fato. Mas de fato nós reconhecemos que tudo vem das mãos do nosso Senhor. Por fim, irmãos, o verso 47 diz que aquele grupo tinha o louvor nos seus lábios. Tinha o cantar que Deus é Deus nos seus lábios. Eles tinham nas suas canções a questão de entenderem que, como servos do Senhor,
eles se alegravam em servir a esse Deus, porque esse Deus é bom, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é amoroso e Ele nos salva. Eles louvavam a Deus, e ainda assim, irmãos, louvando ao Senhor, eles contavam com a simpatia de todo o povo, que via naquele grupo, não um grupo para a guerra, não um grupo para o mal, mas um grupo que, louvando a Deus, conquistava o povo, dizendo: olha, temos pregado que a salvação está presente. A salvação está ao alcance daquele que abre seu coração e se entrega ao Salvador. Enquanto isso, enquanto eles viviam o que tinham que viver, enquanto eles cumpriam com as obrigações que eram deles, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Nós cremos, irmãos, que o que acontece hoje é exatamente assim. A maioria dos irmãos que nós estamos recebendo hoje, eles não vieram aqui para a nossa igreja porque nós fizemos evangelismo de rua. Eles não vieram para a igreja porque apenas receberam convites insistentes, mas eles, ouvindo um testemunho de alguém, ouvindo uma palavra de um familiar, observando o que acontecia com as pessoas, talvez num momento de aflição e procurando por si mesmo opções para estar congregando e alimentando a sua alma, o Senhor os impeliu, o Senhor os trouxe para que eles pudessem ouvir e ver o que acontece aqui. Nenhum dos irmãos que está aqui hoje chega agora nesse lugar. Ao contrário, desde o iniciozinho de fevereiro, domingo a domingo, eles têm sido ensinados numa classe que mostra aquilo que cremos. Ninguém vem confessar que será membro dessa igreja aqui desavisado e sabe que está entrando numa igreja, que se tiver algum problema, nós vamos ter que encarar o problema, com todos os desgastes que isso vem a proporcionar. Quem está aqui chegando hoje, querido irmão, irmã, sabe que está num grupo que é pecador, mas um grupo que tem buscado se santificar. Então vai chegar para fazer isso também. Quem está chegando aqui hoje, querido irmão, irmã, teve tempo para observar, filtrar, tomar suas decisões e chegar nessa manhã dizendo: sim, eu quero estar junto. Eu quero fazer parte desse time. Eu quero de fato ombrear com os irmãos e nós vamos remar juntos esse barco que o Senhor tem nos colocado. Eu gostaria, querido irmão, irmã, de trazer ao seu coração que essa experiência que alguns vão viver nessa manhã, eu creio que a maioria de nós aqui, passando por ela, se lembra um pouco daquele dia em que você esteve aqui à frente testemunhando. E eu quero encerrar essa palavra trazendo um clamor para o seu coração. Meu irmão, membro mais antigo dessa igreja, não deixe, não permita, não venha realmente permitir que você esteja acostumado com a igreja. Que tudo o que acontece aqui caia na rotina para você. Não permita que o seu coração fique empoeirado de experiências com Deus, de vida de oração de fato, de consagração. Não permita, querido irmão, querida irmã, que você venha, entre por essas portas e saia sem de fato ter se consagrado a Jesus Cristo. Não deixe, querido irmão, que o olhar para outros irmãos seja o padrão, a medida do seu comportamento. Ao contrário, meça suas palavras, suas atitudes, meça o seu coração sempre pelo coração de Cristo Jesus. E claro, todos nós vamos chegar à conclusão: o padrão é muito alto para mim. Mas amém, porque é esse padrão de excelência que nós sabemos que normalmente é impossível de alcançarmos, mas não parando de buscar, o Senhor vai nos acrescentando e nos abençoando, para que dia a dia, aí sim, sejamos diferenciados do padrão desse mundo, mas sabendo que Jesus está nos acompanhando e nos fazendo avançar em todo o tempo. Não deixe, você que já teve esse seu momento de festa de colheita, não deixe que isso fique numa fotografia lá atrás.
Não deixe que isso se transforme num TBT, que toda quinta-feira você talvez visite, mas nos demais dias isso passe completamente despercebido. Ao contrário, viva todos os dias, querido irmão, como esses irmãos viveram no seu tempo de igreja. Viva todos os dias, você que está chegando nesse momento para com a igreja, olhando para esse texto e dizendo: Senhor, me dá esse padrão de vida, me dá esse padrão de caminhada. Porque apesar das agruras que o mundo apresenta, eu sei que o Senhor venceu o mundo e eu posso vencer agarrado em Ti. Seja assim conosco, irmãos. Seja assim na nossa caminhada. Queria te convidar a orar. Você que já é membro mais antigo da igreja, que veio cultuar ao Senhor, veio prestigiar esses irmãos que estão sendo recebidos nessa manhã e virá à noite, porque à noite teremos mais um grupo. Queria te convidar a baixar um pouco sua fronte e pedir que o Espírito Santo, o Espírito da comunhão, que Ele toque no seu coração no sentido de ver: Senhor, como é que tem sido minha jornada? Esse texto de Atos, que é tão lido, que é tão conhecido, ele tem sido uma realidade na minha vida? Se não tem sido, Senhor, aviva a minha alma. Senhor, me faz ser digno do Teu nome. Me faz, Senhor, não ser um crente cheio da denominação, cheio da doutrina árida, talvez, mas que eu seja, Senhor, um crente cheio de Jesus, cheio das palavras de Jesus e das atitudes de Jesus. Agradeça ao Senhor, meu irmão, porque em todo tempo Deus tem sido paciente para conosco. Deus tem sido bom para conosco. Agradeça ao Senhor, porque outros hoje estarão fazendo aquilo que você fez tempos atrás. E que o Senhor aqueça os corações desses queridos irmãos. Deus bondoso, nós queremos Te adorar, Pai. Te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou das trevas para a Tua luz. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Ó Pai, hoje a declaração de que somos salvos, ela é muito desafiadora. Ela é muito desafiadora porque muitas vezes, ó Deus, mesmo nós falando o nome de Jesus, mesmo, Senhor, nós frequentando a igreja, nem sempre nós temos essa convicção, porque nós, olhando para nós mesmos, nós nos vemos, ó Deus, realmente insuficientes diante de tudo aquilo que a Tua palavra prescreve. Mas eu venho, Deus, nessa hora, nesse dia de festa, de celebração, rogar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude, a que venhamos, ó Deus, a ter a convicção de que somos salvos por Ti, então é o Senhor quem nos sustenta e nos guarda. Que a obra é Tua, Jesus, então o Senhor vai levar essa obra até o final. Que é o Senhor quem nos garante o nome escrito no livro da vida quando nós nos entregamos a Ti. E assim será, ó Pai. Então que o Senhor nos ajude, ó Deus, confiados em Ti, a viver o melhor desse mundo. No sentido de pregar, de anunciar e, ó Deus, de abrirmos mão daquilo que o Senhor requer de nós. Para que outros sejam, ó Deus, constantemente abençoados e guardados. Livra-nos, ó Deus, do cansaço. Livra-nos, ó Deus, do medo. Livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus, de todo tipo de mágoa, de tudo aquilo, ó Deus, que às vezes vai encontrando lugar no coração e vai nos afastando de Ti, afastando da comunhão da igreja. Ó Pai, traz a Tua visão, traz, ó Deus, de fato o entendimento de que nós somos Teus, Pai. E que se somos Teus, tudo que é nosso é Teu também. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha brilhar, se revelar, fortalecer a Tua igreja nessa manhã. E, ó Deus, que aqueles irmãos que estarão aqui à frente daqui a pouco, eles estejam, ó Deus, realmente entendendo o compromisso e a grandeza da palavra que eles empenham diante de Ti e diante da Tua igreja. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.